Da criança aos pais. Antes que seja tarde demais, não tenham medo de ser firmes comigo. Eu prefiro assim, pois sua firmeza me traz segurança. Não me tratem com excesso de mimos, nem tudo o que peço e desejo me convém. Não me corrijam na frente de outras pessoas. Prestarei muito mais atenção se vocês falarem comigo baixinho e a sós. Não permitam que eu forme maus hábitos. Dependo de vocês para descobrir o que é certo ou errado na minha idade. Não façam promessas apressadas. Lembrem-se de que me sinto mal quando as promessas não são cumpridas. Não me protejam das consequências dos meus atos. Às vezes preciso aprender através da dor. Não sejam falsos ou mentirosos. A falsidade me deixa confusa, desnorteada. E acabo perdendo a confiança em vocês. Não me incomodem com ninharias. Se assim agirem, terei de proteger-me, aparentando surdez. Nunca deem a impressão de ser perfeitos ou infalíveis. O choque será grande demais quando eu descobrir que vocês estão longe disso. Não digam que meus temores são tolices. Eles são terrivelmente reais. Se vocês usarem de compreensão para comigo, ficarei mais serena e tranquila. Não deixem sem resposta as minhas perguntas. Do contrário, deixarei de fazê-las buscando informações em algum outro lugar. Não julguem humilhante um pedido de desculpas. Um perdão sincero torna-me surpreendentemente mais calorosa para com vocês. Não subestimem a minha capacidade de imitação. Eu estarei sempre seguindo os seus passos com a certeza de que me conduzem pelo caminho certo. Habituem-se a ouvir meus apelos silenciosos. Nem sempre consigo expressar meus sentimentos com palavras. Respeitem as minhas limitações e fragilidades. Nem sempre consigo fazer tudo o que os deixa orgulhosos. Ensinem-me a amar a Deus, pois não quero ser um adulto sem fé nem esperança. E não se esqueçam jamais que para desabrochar e florescer, preciso de muita compreensão e carinho, e acima de tudo, de muito amor. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixamo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos mestres dele no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor, ensinando-o a amar e fazendo que no serviço superior ele se faça um homem para que o possamos bendizer mais tarde. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando o devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos de que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus conforme as leis sábias e justas da criação. Ok. Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Estamos gravando?
Então, também boa noite aos internautas que nos acompanham, né, neste momento. Acho que com a pandemia, uma das lições para o movimento espírita foi aprender a usar os recursos da tecnologia para divulgação. Então, a maioria das casas estão usando essa possibilidade de levar às pessoas a mensagem do Cristo à luz da doutrina dos espíritos. Se pudéssemos trazer um ditado para cima de encontro ou ao encontro do momento espírita que vocês ouviram há pouco, temos que contestar um pouquinho o ditado. Até mesmo acompanhando o raciocínio do momento espírita. Que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Quantas vezes a gente ouve essa pergunta? Tá? A pergunta está equivocada. A pergunta é: que filhos estamos deixando para o mundo? Porque o mundo é aquilo que nós fazemos dele. E o que nós fazemos dele depende das pessoas e de como deixamos as pessoas para o mundo. Os nossos filhos. Que contribuição nós damos, que preparo nós damos para eles para que o mundo seja melhor. E o mundo tem que andar para frente, não anda para trás, tem que haver progresso. A vida é de progresso, tudo na obra divina representa progresso. Muitos de nós sonhamos com felicidade, muitos de nós queremos paz, muitos sonhamos com a liberdade, e enfim, sonhamos com o amor. O amor, em primeiro lugar, nós não produzimos, nós bebemos na fonte maior. Deus é amor, nos diz João. Paulo vai nos dizer numa de suas epístolas que o amor de Deus derrama-se sobre sua obra. Então nós não produzimos, nós bebemos dessa fonte. E para bebermos dessa fonte é preciso que deixemos esse amor fluir através de nós. E para que ele flua através de nós, precisamos abrir os canais das virtudes. Através da paciência, da tolerância, da compreensão, do afeto, da afetividade e assim por diante. Então, se sonhamos com um mundo melhor, eu disse que devemos deixar filhos melhores para o mundo, mas nós fomos filhos, nós estamos participando desta construção. E os filhos que estamos deixando para o mundo deverão melhorar este mundo. Porque ele caminha para frente. Então, a cada dia teremos um mundo melhor. Às vezes parece que está pior, né? Mas é porque hoje em dia a gente tem a informação muito rápida. E normalmente, quando se trata da mídia, ela gosta muito mais de falar das coisas negativas do que das coisas positivas. E tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Então é importante que nós façamos a nossa parte. O mundo que queremos melhor, depende do caminhar de cada um de nós e daquilo que queremos para o mundo. E que mundo queremos? Queremos paz, queremos liberdade. E eu tenho dito que esta pandemia veio, entre um dos convites que ela nos faz para aprendizado, é valorizarmos a liberdade. Porque todos nós, em um certo tempo, agora menos um pouco, né, ficamos em prisão domiciliar. E pleiteamos, lutamos, reclamamos da falta de liberdade. Então, que valorizemos a liberdade. São atributos necessários para se ter momentos de harmonia, de paz, de felicidade. É preciso há um conjunto para a sabedoria, para a perfeição que Jesus propõe, há um conjunto de conquistas, e entre elas está a liberdade, a paz, a harmonia e bebermos na fonte divina o amor, que flua sobre nós, através de nós, para o ambiente e para aqueles que convivem conosco. Mas quando flui através de nós, deixa seu rastro em nós o amor. Então, se queremos um mundo melhor, temos que construí-lo. A tarefa é nossa. E aonde começa essa construção? Podemos dizer que é na sociedade.
Mas queremos solução para a violência. Quem não quer? Tem alguém que não quer solução para a violência? Mas como nos diz Divaldo Pereira Franco, numa de suas conferências, a solução para a violência não está nos gabinetes, nem nos decretos. Está na sala de jantar. Momento espírita. Falando daquilo que devemos cuidar e orientar os nossos filhos. Porque a sala de jantar ele está simbolizando o ambiente familiar, o lar. Mas a solução para todos os problemas do mundo está no lar, porque começa ali. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, no seu primeiro item, Neio Lúcio e outros espíritos, como Amélia Rodrigues e outros, contam histórias da época do Cristo que não estão nas Escrituras. Eu quero crer que 5% do que Jesus falou está nos evangelistas. Porque imagina, dias às vezes andando e conversando, eles não andavam calados. E Jesus, eu costumo dizer que Jesus até dormindo ensinava. Se ele roncasse, até o ronco era um ensino. Porque tudo nele era lição, tudo era ensino. Então, conversando seus discípulos na casa de Simão Pedro, sobre a paz no mundo, sobre a harmonia no mundo, sobre os conflitos do mundo, e Jesus deixava eles conversar para ter ideia, para sentir o que eles estavam matutando. Todo mundo conhece essa expressão, né? Pensando. Ele arremata que a paz no mundo começa sob o telhado que vos abriga. A harmonia que esperamos para o mundo está entre quatro paredes. Eles usam outras palavras. Eu vou inverter. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Perceberam? Nós ficamos lutando e reclamando das guerras e devemos estar insatisfeitos com as guerras. Mas elas existem porque elas existem em nós. Nós não conseguimos harmonia dentro de um ambiente pequeno chamado família, no lar. E se não fosse qualquer pensador que tivesse dito isso, se não fosse Jesus, já era uma grande colocação para profundas reflexões. Se nós não conseguimos harmonia no ambiente familiar, se nós não conseguimos harmonia, a paz entre quatro paredes, que quatro paredes ele está falando? Do lar, da família. Sobre o telhado que nos abriga. Está falando da família. Se não conseguimos ali, como é que queremos que o mundo viva em paz e harmonia? Tem sentido isso? Se vocês fizerem assim ou assim, eu vou entender. Um código universal. Né? Tem gente que às vezes inverte. Assim é sim, assim é não. Na brincadeira, né? Mas a gente vai entender. Tem todo sentido. Mas para que a gente tenha a harmonia dentro do lar, dentro da família, é preciso que conquistemos harmonia aonde? Dentro de nós. Ninguém oferece o que não tem. Eu sei que a maioria de vocês gostaria de me oferecer $1 milhão que tem no bolso. Alguém tem? Não tem, claro. E nem seria louco estar carregando isso no bolso. Né? Ninguém oferece o que não tem. Então precisamos fazer o quê? Conquistar dentro de nós. Essa é a tarefa. Essa é a grande tarefa. Normalmente nós queremos terceirizar para o outro. O outro deve oferecer a paz no mundo, o outro deve oferecer a paz no ambiente familiar, o outro deve oferecer a harmonia. Quem não tem o que oferecer. Então é preciso que façamos a conquista em nós, em cada um de nós. E essa é a tarefa do Cristo. Ele não veio trazer questões de uma maneira geral para resolver os problemas da sociedade de uma maneira ampla.
Ele veio trazer questões para resolver os problemas internos nossos e, a partir da solução desses problemas, nós vamos resolver os problemas da sociedade. Alta de Souza, espírito, num belo poema chamado Mensagem Fraterna, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Parnaso de Além-Túmulo é a primeira obra psicografada por Chico Xavier. 56 ou 57 autores psicografaram através dele. Já deram a tônica do trabalho que ele teria, porque ele psicografou mais de 400 obras. Já no Parnaso eles já deram o tom da conversa, né, de como a coisa seria e qual seria a tarefa de Chico Xavier. Mais de 400 obras. Alta de Souza, nesse lindo poema, Mensagem Fraterna, vai dizer, um pequeno pedaço dele: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. O que ela está nos dizendo? Que a principal de todas as capelas no mundo, nós construímos capelas, igrejas, templos e assim por diante, mas a mais importante de todas é aqui dentro. Os templos religiosos nos oferecem ferramentas para o nosso desenvolvimento, as filosofias religiosas. A ciência humana oferece recursos para desenvolver a razão e, através da razão, podermos discernir. Mas discernir o quê? Se não pegarmos para nós os valores do coração. Isso está na pergunta 780 do Livro dos Espíritos: progresso intelectual e progresso moral. Então, se queremos um mundo melhor, é preciso que construamos ele dentro de nós, no mundo interno. E é isso que Jesus disse a seus discípulos: se não conseguimos a paz entre quatro paredes, como levar a paz no mundo? E como conseguir a paz entre quatro paredes? Conseguindo a paz íntima, dentro de nós, em cada um. E isso é tarefa de cada um, não é de terceiros. Nós adoramos culpar os outros. Nós adoramos achar responsáveis pelas nossas mazelas. Até tem uma máxima que diz: existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Parece meio confuso, né? Mas alguém produz alguma coisa equivocada em relação a alguém que não deveria produzir. Mas quem recebeu, recebeu porque precisava receber. Porque somos todos nós endividados. Lembramos lá de Jesus, no caso do apedrejamento da mulher adúltera. O que ele respondeu? Atire a primeira pedra àquele que nunca pecou. Mostrando que o problema está dentro de cada um de nós. Então, se queremos um mundo melhor, temos que trabalhar a cada um de nós. E aonde trabalhar? Esse mundo, temos citado, nós espíritas citamos com muita frequência, que este mundo é um mundo escola para os filhos de Deus, espíritos imortais, destinados à perfeição. Porque Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, destinados à perfeição. Portanto, todos nós chegaremos lá, porque ele também disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, se a gente vai somando os ensinos e usando a razão, por isso eu falei da importância do progresso intelectual, da razão, que normalmente é produzido através do estudo da ciência. Então, precisamos desenvolver, fazer uso da razão. Precisamos desenvolver em nós os valores do coração. Mas para abastecer essa razão é preciso que a gente conheça os valores éticos e morais, principalmente os trazidos por Jesus, que no seu resumo chamamos da receita para a prática do amor. O Evangelho de Jesus resume-se na lei do amor, não tem mais nada. E esta escola é uma escola para os filhos de Deus aprenderem a amar. Não tem outra finalidade. Desafio para quem estuda as escrituras antigas, outras, qualquer que seja, encontrar um outro objetivo para estarmos aqui, enquanto filhos
de Deus, enquanto espíritos mortais, para estarmos aqui, outra finalidade que não seja aprender a amar. A inteligência, inclusive, para quem for estudar a pergunta 780, vai perceber que a inteligência é instrumento. Tudo o que temos é instrumento, o lar é instrumento para que a gente conquiste os valores do coração, para que a gente aprenda a amar. Tudo. E não se faz sem exercícios. Então, se a terra é uma escola para os filhos de Deus aprenderem a amar, eu moro em Campo Largo, de repente a gente lá é um pouquinho diferente, né? Mas aqui em Curitiba, todas as salas de aula, todas as escolas têm sala de aula? Tem? Ou não tem? Claro, toda escola tem sala de aula. E essa escola terra tem sala de aula também, não é diferente. Porque tudo que nós fazemos no bem provém do alto, não é nosso. Nós tiramos pela revelação, tiramos o véu da ignorância quando tomamos conhecimento de alguma coisa, de alguma verdade. Deixamos de ser ignorantes, tirando o véu da ignorância de cima, nos apropriamos do conhecimento. Se chama revelação. Maiores ou menores. Nas questões divinas, filosóficas, religiosas, nós temos 3 grandes revelações. Entre tantos momentos de revelação, com Moisés, com Jesus e com a doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos construindo, conforme a gente vai crescendo, nós vamos tirando o véu da ignorância de cima. E esta escola terra, a sala de aula é o lar. É o ambiente familiar. Ali estão as principais lições de cada jornada. Não está em outro lugar. Por isso Jesus enfatizou, se não consegues a paz do ambiente que te abriga, 4 paredes, telhado, do lar, como esperareis a paz entre as nações? Porque ali estão as lições para que nós conquistemos. E conquistemos estas lições, levemos para o mundo. Não é o mundo que nos traz. Somos nós que oferecemos ao mundo a partir do momento que a gente conquista. O mundo contribui. O mundo nos oferece alguns recursos, algumas lições. Mas as principais lições estão no ambiente familiar, no lar. Então, a paz que queremos no mundo, a vida melhor, como propõe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para esta paz, para uma vida melhor, através das suas lições. Então, a paz que queremos no mundo começa no ambiente familiar, na família. Pergunta, acho que eu esqueci o número, 776, se não me engano, mas é a última pergunta do 7º capítulo da 3ª parte do Livro de Espíritos. Na 3ª parte do Livro de Espíritos nós temos as leis morais. E o 7º capítulo trata leis de sociedade. E no último item, se não me engano, é a penúltima pergunta, se não me engano, é a pergunta 776, posso estar errado no número da pergunta, me perdoem. A memória atrai a gente às vezes. Né? Pergunta, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Pergunta Kardec. Recrudescência do egoísmo, responde os espíritos. Simples assim, resposta curtíssima. Por que recrudescência do egoísmo? Porque o egoísmo é a fonte de todos os males. Ele associa-se com o orgulho e estes dois têm uma prole terrível. Então, a causa de todos os nossos males é o egoísmo. Mas o egoísmo tem uma causa que lhe é anterior. A ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas podemos analisar do nosso ponto de vista que o egoísmo é a chaga da humanidade. Causado pela ignorância, tudo bem? Mas nós já temos crescido bastante a nível de conhecimento, de inteligência, já poderíamos agir um pouquinho melhor. Mas o egoísmo ainda está enraizado. Então a causa de todos os nossos males está em nós mesmos. E a lapidação disso ocorre no lar, na família. Não é à toa que Deus nos coloca num ambiente familiar, com algumas exceções por questões das nossas próprias
perturbações e equívocos. Mas, via de regra, nós somos inseridos neste mundo através do ambiente familiar, do lar. E, principalmente, através do ventre materno. Quem quiser saber um pouquinho sobre este tema que eu estou falando agora em linhas um pouquinho diferente, e também saber algumas coisas mais a respeito da maternidade, eu tenho um canal no YouTube, não estou fazendo propaganda porque sou remunerado. Para ser remunerado tem que ter, no mínimo, acho que 1 milhão de seguidores, e eu tenho apenas 178, então não tem remuneração. E se tivesse remuneração, não seria para mim, seria para uma atividade social. Mas nesse canal no YouTube, em função da pandemia, eu coloquei alguns temas lá, tem 130 e poucos temas envolvidos lá. Um deles é esse mesmo tema que estou tratando hoje, só que quando eu desenvolvi esse tema, ele foi para o Casa Espírita Fé, Amor e Caridade, em Curitiba, ali na rua Guararapes, sentido Portão, bairro Portão, do centro para o Portão. Mas foi interativo, aí houve perguntas, foi bem demorado, porque acho que foi 1h30 de programa, feito online, com perguntas e respostas. Então, nós alongamos esse tema. Por isso, se vocês forem ver lá, vocês vão encontrar um pouquinho, num teor um pouco diferente. Até mesmo porque houve uma interatividade nesse assunto. Mas sobre a importância que começa no ventre materno com a união de 2 gametas, eu falei de maternidade, um segredo entre a mulher e Deus também, tá? Esse material, até já falei aqui nesta casa, está no YouTube lá à disposição de quem queira. Enfatizando com isso tudo a importância do ambiente familiar e do lar. Nos lares que temos lá por Campo Largo, não tem ninguém de Campo Largo aqui, tem? Não, então posso falar mal. Em Campo Largo é província, né? Mais atrasado um pouquinho. Capital, Curitiba, mais adiantado, né? A gente não tem mais aqueles conflitos familiares aqui, o pessoal já está mais avançado, não? Mas em Campo Largo a gente ainda está meio atrasado, ainda tem os conflitos familiares. Pois é, ainda vivemos os conflitos familiares. Mas o problema não é ter os conflitos, porque somos diferentes, temos entendimentos diferentes. O problema é como lidamos com esses conflitos no ambiente familiar. Porque ali está a sala de aula. E às vezes a gente ouve adolescente dizer, não, mas eu nasci na família errada. Eu digo adolescente porque normalmente adolescente reclama do ambiente onde está. Às vezes alguns adultos também reclamam, né? Da família errada, casei com o cara errado, com a esposa errada. Gente, tudo isso há um planejamento. Nos encontramos com quem temos que nos encontrar. E muitas vezes escolhido e planejado no plano espiritual antes de reencarnar. O que é pior. Mas se a gente tivesse em algum momento, em algum lugar errado, eu teria que admitir que Deus erra. Porque quem gerencia esse universo todo é o Criador. E dá para admitir que Deus cometa algum desatino? Algum equívoco? Não, estamos aonde precisamos. A pergunta é, aonde estamos? O que precisamos aprender? E aprender com as nossas diferenças. Se fôssemos todos iguais, pensássemos todos iguais, não tinha nada para aprender. Íamos todos seguir pelo mesmo caminho. Equivocado ou não, seguiríamos pelo mesmo caminho. A grandeza das diferenças é que nos faz crescer. Por isso somos seres gregários. Por isso somos colocados em sociedade. E a célula máter da sociedade é a família. Então ali estão as lições principais. E eu gosto de fazer uma certa comparação, uma pergunta. Se eu tenho que aprender paciência, não é o caso de vocês aqui na capital, né? O pessoal aqui, todo mundo já sabe paciência, já tem paciência, né? Mas se eu tenho que aprender paciência nessa encarnação, tem tantas coisas para aprender, não é só um item. Mas se um dos principais itens que eu tenho que aprender nesta encarnação é paciência. Deus me coloca numa família zen, serena, tranquila. Vou aprender paciência?
Eu preciso da experiência, da lição. Então Deus me coloca onde? Numa família que me cobre as lições que eu preciso aprender. É simples assim. Se você já sabe matemática, você não precisa ir para uma sala de aula de matemática. Se você já é doutor em matemática, você não precisa ir para uma sala de aula de matemática. Talvez precise ir para uma sala de aula de português, de inglês, seja lá o que for. Mas de matemática você já sabe. Então, se temos que aprender paciência, Deus nos coloca num ambiente que exija paciência. Eu falei isso certa vez numa palestra em Montreal. Eu tenho um filho que mora lá, de vez em quando vou para lá, e aonde eu vou, eu obsedio as casas espíritas. Vou lá. E aí teve um colega, um amigo, um brasileiro, que ele disse: Telmo, estou agindo errado, estou orando errado para Deus. Por quê? Eu dei a palavra a ele. Era uma palestra, mas se a pessoa pede para fazer uma pergunta, a gente, sendo possível, a gente responde. Por quê? Porque eu vivo numa família conturbada. E todo dia eu peço para Deus me dar paciência. Onde é que está o erro do pedido? Vai que Deus interpreta que tudo o que te dei de conturbação para você aprender paciência não foi suficiente. Vou conturbar um pouco mais. Vou agitar um pouco mais, que isso que você está vivendo não é suficiente. Vamos reforçar a lição. Até para orar temos que tomar cuidado. Porque vai que Deus nos atende. E aí o tiro sai pela culatra. Imagino que ele deve ter mudado sua postura de fazer a prece. Não sei, não perguntei mais. Mas é esse olhar que temos que ter. Então, o mundo que queremos melhor, as lições principais em cada jornada estão na sala de aula lar, família. E como facilmente a gente corre das experiências. Culpa os outros, reclama dos outros, os filhos, a esposa, o esposo. E quando a gente não acha um culpado para os nossos problemas, assim, muito perto para a gente pegar e carregar-nos do lado como culpado, o que a gente faz? Deus é culpado. Deus não é justo, eu não merecia isso. Fazemos isso com frequência. Com mais frequência do que se pensa. Porque primeiro não entendemos o Criador. Se Deus não é justo, não é Deus. Aí eu sugiro a leitura do capítulo 2 da obra A Gênese de Kardec, onde ele trata de Deus e trata dos atributos da divindade de uma forma racional. Uma palhinha sobre isso. Se Deus cometesse um ato de injustiça, não seria mais Deus. Outro ser que não cometesse esse ato de injustiça, este seria Deus. O que ele está querendo dizer? Que nós vamos remontando a causa, origem, causa, até chegar na causa primária, que é Deus. Mas este, causa primária de todas as coisas, inteligência maior do universo, resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, este é Deus. E este não comete erros. Não muda suas leis, não precisa. Porque se ele tivesse que mudar suas leis, é porque ele criou desde a eternidade leis incompletas. Nós mudamos as nossas leis humanas porque nós temos que fazer essas leis evoluírem. Mas Deus, não. O problema é que nós temos que compreender e nos submeter a essas leis. E a lei de Deus é a lei do amor. Quando nos submetemos à lei de Deus, à lei do amor, Jesus já nos disse: o fardo é leve e o jugo é fácil. Meu fardo é leve e meu jugo é fácil. O meu fardo é leve, né? E o jugo dele é tranquilo, é leve. Porque estamos caminhando na direção que temos que caminhar. Quando saímos do caminho, nos perturbamos. Então, se nós queremos, e estamos aqui para isso, para construir a paz neste mundo, e é um processo continuado, não sei quantos mais milênios, mas depende da conquista de cada um de nós. Vencermos a nós mesmos. E as lições principais estão no lar. É claro que na sociedade, de uma maneira geral, nós temos as lições.
Nas filosofias religiosas nós temos as orientações. Em todas elas, qualquer que seja. A questão é, praticamos? E tem uma passagem de Jesus que está em João, não lembro o capítulo ou versículo, ele diz, se sabeis destas coisas, e já sabemos de Jesus, pelo menos nós que somos cristãos, já sabemos boa parte daquilo que Jesus nos trouxe. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que nos falta é fazer. O que nos falta é aplicar em nós. Então a família oferece as questões teóricas e o laboratório para pôr em prática. Porque nas questões teóricas que a família oferece através do processo educativo. O Momento Espírita falou sobre isso. Através do processo de educação. Educação, segundo Kardec, é a construção de caracteres no coração do homem. Porque buscamos o reino dos céus fora. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem, diz Jesus, através da construção dos caracteres saudáveis, dos valores éticos e morais. Mas para que isso ocorra, é preciso que vençamos a nós mesmos. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, no poema que citei de Alta de Souza, Mensagem Fraterna. E será que ela está correta? Volve ao teu templo interno abandonado. Muitas vezes o nosso templo interno, onde as coisas devem ocorrer, está abandonado. Porque nós estamos preocupados com as coisas externas, com as questões de fora. Mas os valores se conquistam dentro, com auxílio de tudo que o mundo nos cerca, principalmente no lar. Os desafios maiores estão no lar. O que nós fazemos? Mais fácil fugir dos desafios. É mais fácil produzir desencontros quando devemos montar encontros. E cada vez mais fortalecer os encontros. Fortalecer as relações que temos para darmos continuidade. E vamos dar continuidade. Certa feita, uma senhora, eu coordenava, agora faz tempo que não coordeno o grupo de estudo na Casa Espírita, porque eu saio fazer palestra, virei itinerante, então vivo mais fazendo palestra por aí. Agora com a pandemia não, né? As casas fechadas e a gente não está só fazendo palestra quase que virtual, poucas estão voltando presencial. Mas eu coordenava um grupo de estudo e a senhora disse, já que eu tenho que reencarnar, vou aguentar o traste do meu marido para não ter que voltar com ele. É uma boa sugestão? É, procurar enfrentar os desafios da relação é uma solução importante. Mas há um problema aí. A proposta é amar. Não é amar? Nos amarmos? E esse exercício do amor começa dentro de casa. Os pais, o amor conjugal, o amor paternal entre pais e filhos, o amor fraternal entre irmãos. Ali estão essas principais lições no exercício do amor, através da conquista da paciência, da tolerância, da fraternidade e assim por diante. Mas eu respondi para ela que havia um problema nessa tese dela. Porque se a proposta é amar, e aguentou, não amou. Se aguentou, não amou. Se não amou, tem que voltar para aprender a amar. Vai ter que voltar de novo. Para ver se exercita o amor. Mas se aprendeu a amar, aí vai querer voltar, né? Parece que é meio paradoxal. Com isso, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que fazer o nosso esforço nas nossas relações com filhos, com esposos, com esposas. E que esforço hercúleo precisamos fazer para manter boas relações com as sogras, né? Complicado, hein? Brincadeira à parte. Tudo requer esforço pessoal,
para conquistarmos os valores dentro de nós. E quando conquistamos estes valores, nada nos perturba. Nem vamos querer culpar o outro, vamos compreender o outro, vamos auxiliar o outro por aquilo que a gente já conquistou e ele não conquistou. E o processo para construir isso tudo, chamamos de educação. Simples assim. Por isso, o principal papel do ambiente familiar é a educação. Educação dos pais para com os filhos, é isso? É ou não? Eu gosto de interagir um pouquinho com a pessoa hoje aqui, está frio, de repente está com medo de dar um torcicolo, né? Não, todos nós, em papéis diferentes, estamos num processo educativo. Os pais aprendendo paciência, tolerância, entrega. Não? E os filhos aprendendo os valores que os pais oferecem. Aprendendo fraternidade. Todos, no processo do ambiente familiar, estão em processo de educação. Eu até contesto quando se fala Ministério da Educação e Cultura, né, no Brasil, não sei se ainda é Ministério da Educação e Cultura, eu prefiro que seja Ministério do Ensino e da Cultura, porque educação é no lar. A educação, no sentido mais amplo e profundo, é no lar, é a construção dos caracteres no coração do homem. Portanto, o lar é a base para o processo educativo. E muitas vezes os pais terceirizam a educação. Mas a responsabilidade é dos pais. Então, se queremos um mundo melhor, temos que oferecer filhos melhores para o mundo. E o papel é nosso. Então, cada vez mais, temos que ter seres melhores para o mundo. E Deus não vai te perguntar que fizeste dos filhos, que fizeste dos teus filhos. Não, ele vai perguntar que fizeste dos meus filhos que te confiei. Porque somos todos filhos de Deus. Tem até um poema de Gibran Khalil Gibran, uma mãe chega para ele e pergunta ao poeta, estava com uma criança no colo, uma filha, se não me engano, fale-me dos filhos. E Gibran diz, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. E prossegue o poema, não lembro ele completo, mas fica a sugestão, Gibran Khalil Gibran, falando dos filhos. Vocês vão encontrar esse belo poema de Gibran, mostrando isso. Os filhos que estão conosco são filhos de Deus que estão sob a nossa tutela, sob a nossa guarda. Então ele vai perguntar, que fizeste dos filhos que te confiei? E normalmente a gente terceiriza para empregados. Podemos ter uso dos funcionários na nossa casa, quem tem condições, sem problema nenhum. Mas se fosse para aquelas crianças serem educadas pelas empregadas, elas teriam nascido no lar das empregadas. Simples assim. Nasceram no nosso lar porque o papel da educação é dos pais. E se não construirmos nos corações valores melhores, o mundo não melhora. E haja vista a lentidão com que o mundo está melhorando, ele está melhorando, mas a lentidão com que está melhorando mostra o quão pouco oferecemos de recursos. O quão pouco oferecemos nos nossos lares para nossos filhos serem cada vez melhores. Eu sempre disse aos meus filhos, vocês não têm que ser iguais a mim, não estou falando economicamente, não. Vocês não têm que ser igual a mim, vocês têm que ser melhores do que eu. O mundo anda para frente, não anda para trás. Então, o mundo melhor que queremos, ele passa por vencermos as nossas más inclinações. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata, o título desse capítulo é Sede Perfeita, onde ele trata das lições, daquela lição de Jesus, quando ele propõe sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Tem um trechinho que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita. Por conseguinte, o verdadeiro cristão, porque a doutrina espírita está embasada, conectada com o Evangelho de Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
pelo esforço que... Não é porque... Eu, quando li a primeira frase, né, que reconhece o verdadeiro espírita, já tinha lido o livro de Espírito, coisa tipo, pô, deve ser pela perfeição. Aí ele complementa, pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações, porque ainda estamos longe de dominar nossas más inclinações. E os exercícios estão dentro dos lares. Tem tradutor que traduz pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Não importa. Más inclinações ou imperfeições é a mesma coisa, palavras diferentes apenas. Então é preciso que lutemos. Travemos uma luta contra as nossas imperfeições, contra as nossas más inclinações. É por isso que Jesus, deve ser nesse sentido que Jesus disse, não vim trazer a paz ao mundo, vim trazer a espada. A espada para lutarmos com esses inimigos internos, não é com os outros. Ele não trouxe uma espada para a gente fazer guerra. Seria um paradoxo, um contrassenso, se entendêssemos dessa forma. Apesar de que foi entendido, fizemos guerras religiosas, fizemos fogueira em nome do Cristo, que é um absurdo. Não, ele trouxe os instrumentos para lutarmos contra as nossas más inclinações. Mas para que a gente lute contra as próprias imperfeições, o que é preciso? Qual é o primeiro conhecimento que eu tenho que ter? Quais são elas? Quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas más inclinações? Normalmente eu sei as imperfeições dos outros. Da esposa, do esposo, dos filhos, da sogra, do patrão. Eu sei todas as imperfeições dos outros. Não resolve nada. O único ser no mundo que eu posso transformar sou eu. Então eu preciso olhar para mim. E aí está, no meu entendimento, com todos os recursos que já temos, ofertados por Deus ao longo dos milênios, através de tantos emissários, especialmente do Cristo, todos os recursos já estão disponíveis. O que nos falta? Fazer uso. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes de Jesus. Para que eu faça uso disso, eu preciso olhar onde é que estão as minhas imperfeições. É simples assim. Isso se chama autoconhecimento. Para mim, o grande desafio hoje para a humanidade melhorar-se se chama autoconhecimento, olhar para si. E aí precisa coragem. Para olhar para as nossas imperfeições, precisa coragem. Olhamos sempre para as imperfeições dos outros. Mas não resolve nada. Podemos olhar para as imperfeições dos outros. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo trata um pouquinho desse senso crítico, mas com o objetivo de não fazermos igual. E até de ajudarmos o outro para que ele não erre mais. Mas o único ser no mundo que eu mudo sou eu. E à medida que cada um fizer a sua mudança, o mundo vai caminhando para um mundo de paz que sonhamos. E o ambiente próprio para isso, aonde estão as lições principais, se chama família, no lar. Então, que a gente cada vez mais dê um olhar um pouquinho diferente para este ambiente, este espaço, e aproveite a oportunidade de estarmos ali. Ah, mas eu estou na família que eu não queria. Desculpe-me, 99% está na família que escolheu antes de reencarnar. Pode ler um pouquinho as obras, algumas obras que tratam dessa questão de reencarnação, que você vai perceber que a maioria de nós está onde escolheu. Ah, mas eu vim para um país, você escolheu o país. Ah, eu vim para uma cidade, você escolheu. Você participou do projeto. Não há aleatoriedade na obra divina, há projeto, há planejamento. Então que possamos cada vez mais aproveitar as lições trazidas por Jesus, valorizar o ambiente familiar como o ambiente apropriado para o mundo de paz que queremos, para a liberdade que queremos, para o mundo mais amorável que queremos, mais fraterno, para o mundo sem miséria que queremos, começa no ambiente familiar. E aí eu deixo para finalizar o convite de Alta de Souza. Volve ao teu templo interno, abandonado, lamentavelmente abandonado, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas.
E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Alta de Souza, mensagem fraterna, Parnaso de Além Túmulo. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Que Deus nos abençoe a todos. Prece. Dando continuidade à nossa atividade, o próximo passo não poderia ser diferente. Relevarmos os nossos pensamentos ao Criador e dizer a Ele da nossa gratidão. Gratidão por tudo e por tanto que recebemos, não é pouco. Gratidão pelas oportunidades que oferece para o nosso crescimento, pela família que Ele nos inseriu para o nosso progresso. Gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Mas agradecer especialmente a Deus por ter nos enviado Jesus. Jesus, mestre maior, modelo e guia enviado por Deus para nos orientar. A ti, querido amigo, a nossa gratidão. Gratidão também a todos os espíritos de luz, teus prepostos, que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus. A todos a nossa gratidão. Nossos mentores desta casa, nossos espíritos protetores, toda essa pleiade de espíritos que auxiliam a ti, querido amigo, para conduzir a humanidade, teimosa ainda e lenta no processo. Mas aproveitamos, para agradecer também a ti pelas tuas lições, as lições do teu Evangelho, trazidas há 2000 anos. Lições estas que, quando colocamos em nosso dia a dia, o nosso jugo, nosso caminho fica mais iluminado, o jugo fica mais suave, o fardo mais leve. Obrigado, caro amigo. Mas aproveitamos ainda, querido amigo, para rogar as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares. As tuas bênçãos a esta casa e a todas as casas religiosas, mas especialmente a esta casa que nos acolhe periodicamente, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam ser sempre inspirados e amparados por ti. Mas ainda rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possa se levar a tua inspiração, a tua paz e a tua orientação. E certos de que atendes às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.